maior produtor de tabaco do Brasil. Canguçu, por favor, presidente da Ampo Tabaco. Palavra à sua disposição, prefeito. Obrigado, deputado Zé Nunes. Primeiro, parabenizar pela realização da audiência pública. E segundo, dizer do orgulho de ser prefeito do município com a maior produção de tabaco do Brasil, Yasmin. Porque a gente está falando de uma cultura, de uma cadeia produtiva que gerou o desenvolvimento social e econômico e alterou, mudou a realidade, deputado Zé Nunes, de quem vive no campo. Deu dignidade, deu independência, melhorou a qualidade de vida. E tudo isso quem deu não foi o governo, quem deu foi o trabalho, foi o suor e a luta dos nossos agricultores. E com esse trabalho eles conseguiram conquistar e melhorar a sua qualidade de vida. E isso muitas vezes assusta. A independência assusta. Porque a partir do momento que as pessoas têm independência, elas dependem cada vez menos do braço e da sustentação do governo. E, além disso, nós estamos falando de uma cadeia produtiva. E que bom que a gente está numa comissão de economia e desenvolvimento sustentável. No meu município, nos últimos 6 anos, não teve uma notificação ambiental de crime ambiental, prefeito Joel, por produtor de tabaco. Não teve. Por quê? Porque a indústria ela faz o controle e cobra esse cuidado do produtor. Nós temos o cuidado das leis trabalhistas e já falei da questão do desenvolvimento econômico. Mas nós estamos aqui para debater um pouco a respeito da questão das novas tecnologias, dos dispositivos eletrônicos no Brasil. E nós poderíamos estar aqui e dizer, bom, é efetivo realmente o Brasil banir e não liberar, e não regulamentar e não criar regras claras. Nós poderíamos estar aqui debatendo isso, se os dados não mostrassem que essa proibição nos últimos 6 anos não adiantou de nada. O crescimento de usuários de DEFs no Brasil saiu de 420 mil usuários em 2018 para 3 milhões de usuários em 2023. Cresceu 600%. Quanto que um agricultor hoje está rentabilizando e melhorando a sua renda pelo uso de DEFs de forma ilegal no país? Quanto? Nada. Quanto que os municípios, o Estado e o governo federal está melhorando na sua arrecadação para investir no tratamento de saúde com o uso de dispositivos eletrônicos para fumar? Nada. Todo ele circula no mercado ilegal e ainda fortalece o crime organizado. Nós temos que parar de debater muitas vezes o assunto por questão ideológica. Eu sou cirurgião dentista, eu sei os danos que o uso do cigarro, que o uso dos dispositivos eletrônicos, ele pode causar. Mas a proibição dele, a não regulamentação, está sendo efetiva? Não, ela não está sendo efetiva. Então, eu acredito, deputado Zé Nunes, que a gente tem que avançar muito nesse debate. A gente tem aí, pelo menos no Rio Grande do Sul, pelo menos mais de 200 milhões poderia ser acrescido na receita do Estado. Sim, nós temos que ter uma preocupação com os nossos pequenos agricultores. É muito fácil falar de longe, mas lá na Chuvisca, que tem 4.500 habitantes, no último censo do IBGE, lá nós temos 56% da população que depende diretamente da cultura do tabaco. Uma cultura que diversifica, mas que 53%, prefeito Joel, são produtores de tabaco. Mas não é só 53% que depende do tabaco, porque eu tenho certeza que o comércio e os empregos gerados no comércio dependem da cultura do tabaco. Tem mais os transportadores, tem mais as lojas agrícolas, é toda a economia de um município. Então, nós temos que avaliar essa série de situações. O Brasil é um dos países onde as campanhas, deputado Zé Nunes, para controle do uso do cigarro são mais efetivas no mundo, e eu acho que nós temos que ampliar e fazer esse trabalho, mas nós estamos tendo atualmente extremamente ineficientes no controle dessas novas tecnologias. Os dados mostram isso. Se nós fôssemos eficientes, o nosso número de crescimento do uso de dispositivos eletrônicos seria menor do que o da Inglaterra, por exemplo. Mas aonde é regulamentado está crescendo menos
o número de usuários do que aonde não é regulamentado. Então, a gente tem a questão do ponto arrecadatório, que hoje a gente não arrecada nada. A gente tem a questão de que as novas tecnologias hoje não estão ajudando em nada o nosso pequeno produtor, inclusive que teve ampliação do número de produtores na última safra, teve ampliação do número de municípios produtores e teve ampliação na renda desses produtores. Os dispositivos hoje que estão circulando e que são temas das pesquisas, eles não têm qualquer tipo de regulamentação. A gente, inclusive, escutou aqui falas de uso de substâncias que são empregadas neles, que não deveriam estar nesses dispositivos. E, além disso, a gente teria uma nova, como eu já falei, uma nova fonte de renda para os municípios também, na questão da indústria regular. Só para ter uma ideia, com as campanhas educativas que ocorrem muito nos municípios, a gente teve uma queda nos últimos 15 anos de 15% da população brasileira do uso de cigarro para 9,1. Em contrapartida, mesmo com a proibição, eu já falei aqui, a gente está tendo um aumento de 600% nos últimos 6 anos desse consumo do uso dos dispositivos eletrônicos de fumar. Então, sim, a gente tem que cuidar da questão da saúde, a gente tem que fazer campanhas para combater o uso de cigarros e o hábito de fumar, mas a gente não está sendo eficiente no momento no controle dos dispositivos eletrônicos e tampouco do contrabando que entra do próprio cigarro que é liberado no Brasil, que antes da pandemia chegou a 51% do cigarro fumado no Brasil de origem ilegal, de contrabando, inclusive de fábricas irregulares dentro do país. E após a pandemia teve essa queda porque o custo de transporte do cigarro ampliou. E agora o Brasil erra mais uma vez, quando amplia ainda mais a taxação sobre esses produtos, e nós vamos colocar o cigarro que tem a tributação e que gera recursos para os cofres do governo, nós vamos jogar ele novamente numa disparidade de valores com o cigarro contrabandeado, e vamos ter uma ampliação do consumo. A população vai fumar e vai utilizar o cigarro contrabandeado, como já utilizou em outros momentos. Então, realmente é um debate que tem que ser ampliado, a gente tem que escutar a questão da saúde, é óbvio que temos que fazer as ponderações nesse sentido, mas nós temos que avaliar também a nossa ineficiência na forma de lidar na questão tributária e nas proibições que o Brasil ele implanta hoje, que não estão gerando resultado nenhum benéfico à nossa comunidade e ao governo e aos sistemas que o governo tem que manter. Obrigado. Muito obrigado.